Alô, amigos do SomaCast. Estamos aqui hoje para o nosso 16º episódio do SomaCast. Eu sou o Rodrigo Pires e estou aqui com meu amigo Everton. É isso mesmo, Rodrigo. Estamos aqui no 16º episódio do SomaCast e hoje estamos aqui com a presença ilustre Edson Carlos Pop, diretor técnico do Grupo Lallemand. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra e também uma responsabilidade. É muito bom estar com vocês e falar para o pessoal aqui do Mato Grosso. É isso mesmo, Rodrigo. E Edson, vamos começando aqui. Quem que é o Edson Pop? O Edson Pop é um filho de descendentes de italiano, do Paraná, região de Maringá. E que desde criança tinha paixão por gado. Eu me me contaram isso, eu tenho vaga lembrança de eu menininho e meu pai e minha mãe tirando leite, e dizem que mesmo em dias de geada eu aparecia lá em cima da mangueira, e eles diziam, vai embora moleque, vai para casa, tá passando frio aí, mas a paixão é desde essa época. E me formei em zootecnia na Universidade de Maringá, fiz o mestrado. E assim, numa época que não se falava muito em silagem, a tecnologia de silagem era muito escassa, eu fui procurado pela Coopers. Aquela Coopers que vendia medicamento. E eles formaram um departamento de nutrição animal para mexer com silagem. Então, o primeiro inoculante que veio para o Brasil, eu trabalhei com ele na Coopers. Era um projeto muito bom, mas a Coopers cuidou pouco dele porque não era o forte deles. O forte deles era medicamento. Então, eu fiquei muito triste quando encerraram o projeto. E foi assim... Numa quinta-feira, lembro como fosse hoje, me chamaram e disseram, o projeto está encerrado, você está dispensado. Eu fui triste para casa e à noite tocou o telefone, na mesma noite. E era uma pessoa do concorrente, na época a Catec, que disse, olha, nós estamos sabendo que a Cooper está encerrando, você que gostaria de trabalhar com a gente? Aí, lá se vão... há 38 anos, né? Porque a Catec era líder nacional em vendas de inoculantes e foi adquirida pela Lallemand. Eu era diretor técnico da Catec e continuei como diretor técnico da Lallemand. E nesses países, 38 anos, como eu disse, e mais 2 de Coopers, né? Então são os 40 anos que eu digo. Rodrigo, então aqui já passamos por várias pessoas, passamos pela mãe do Protege e agora estamos passando pelo pai da silagem. 40 anos, 4 décadas fazendo silagem, ensinando a galera, aprendendo. Não é isso mesmo, Rodrigo? Da silagem eu não sei, mas do inoculante ele é, né? Porque eu acho difícil no Brasil alguém ter mais de 40 anos de experiência aí com inoculante, né? Então já vamos começar com polêmica, né? Que o que dá engajamento é polêmica, a gente já aprendeu isso aí. Inoculante é tudo igual, Pop? Como é que é? Você viu que eu até respirei fundo quando você me perguntou. É uma pergunta polêmica mesmo. Eu vou dizer que as empresas sérias, as empresas que trabalham com pesquisa, baseadas em resultados de pesquisa, elas estão tendo ultimamente bastante dificuldade. Porque você tem no mercado aparecendo muitas marcas. Não estou aqui para desmerecer ninguém, não é do meu feitio, porém, eu acho que um inoculante só pode ser lançado no mercado a partir que todas as cepas que o compõem tenham sido testadas, e não uma vez só. Nós temos dezenas de marcas de inoculantes e você não vê ninguém apresentando um trabalho sério que ateste isso. Porque quando você fala, eu tenho hoje, por exemplo, a bactéria da moda é o Bucheneri ou Buchineri, né? Cada um fala de uma maneira. E eu já vi as pessoas dizendo que
utiliza Buchineri, pode abrir o silo rapidamente, isso dos concorrentes, porque tem Buchineri na formulação. Com 21 dias, o pessoal fala. Na verdade, o Buchineri, ou Bucheneri, ele necessita de 40 a 60 dias para atingir o seu máximo, porque ele tem uma rota de fermentação um pouco diferente, um pouco mais demorada. Então, é uma afirmação completamente errada. Se tem Bucheneri sozinho, por exemplo, ele é que demora mais, você entende? Pessoas indicando Bucheneri para silagem de capim, silagem úmida, não funciona. Na verdade, assim, por isso que a Lallemand tem 5 inoculantes, que na verdade você tem um para cada tipo de fermentação. Você entendeu? Agora, o desafio que eu lanço, eu gostaria de ver todos os trabalhos científicos feitos em universidades sérias desses produtos lançados. Porque quando nós lançamos, nós temos uma dificuldade muito grande que temos que provar tudo. E cada dia aparece uma empresa com um produto diferente. Não desmereço ninguém, mas quando você fala Lallemand, 110 anos trabalhando com microbiologia, bactérias e leveduras, basicamente, e uma empresa de medicamento que lança, não, nós lançamos um produto. Aí você vai ver, todos os produtos são fabricados por uma ou duas empresas no Brasil. Eles têm todos a mesma composição, fabricados pela mesma empresa. Em geral, compram bactérias da China, colocam no inoculante e vendem. Eles mesmos não podem afirmar o que cada cepa deles faz, porque eles não têm experimento disso. Como? Você tem um filho, você fala que o teu filho é um baita jogador de futebol. Você nunca viu ele jogar. Não dá para afirmar, dá? Não. É mais ou menos isso. Se é tão bom, vem pro jogo. Vai nas grandes universidades, faça trabalhos científicos, que aí você vai ter o respeito do concorrente. Porque nós respeitamos todos os concorrentes sérios. E tem 2 ou 3 no mercado. Ô Edson, e hoje pensando em inoculante, pensando em silagem, quantos % das silagens brasileiras são tratadas com inoculante? É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Uhum. Talvez 10, 12, 15% no máximo. Todos esses dados estatísticos são muito difícil de serem avaliados. Mas é um mercado que cresce muito, né? Então, por isso que atrai muita gente. Então, é um mercado que tem uma lacuna muito grande a ser preenchida, né? Exato. Ô Pop, e como eu te contei antes de começar, que eu já fui tirador de leite lá em Minas, e lá a gente tinha a tradição seguinte: vai fazer silagem de capim, tem que usar inoculante. Agora silagem de milho não precisa não, já tem o milho, já fermenta. Isso é verdade, isso é mito? Precisa de usar um inoculante na silagem de milho, por quê? Até hoje ainda ouço até técnicos que têm conhecimento dizendo essa silagem tem, vamos dizer, 35 de amido, ela não precisa usar inoculante. As bactérias láticas, elas não usam amido. O amido é um carboidrato composto, elas só usam um carboidrato simples. Depois que o amido se for quebrado em açúcares, aí sim. Mas num primeiro momento, não. Com uma quantidade grande de grãos, é um prato cheio para fungos. Então, e eu já mostrei para muita gente esse experimento, vocês tiveram a oportunidade de ver, experimento do Renato Schmidt, que ele isolou todas as bactérias de uma cultura de milho, de uma planta de milho, e
ele acabou apurando que 15% eram bactérias láticas, bactérias ácido-láticas de conservação, e 85% bactérias de decomposição. Aquela história da natureza, que ela está pronta para todo ser animal ou vegetal que morrer, ela decompor, isso é verdade. O que nós temos que, vamos dizer, interferir nesse processo, tirando o ar, colocando uma quantidade grande de bactérias selecionadas, bactérias boas selecionadas, e aí você cobre com a lona para evitar a troca gasosa. Então, você, vamos dizer, interrompe o processo natural que é de decomposição. E mesmo uma silagem, vamos dizer que você faz ela muito bem feita, uma silagem de milho que você faz ela muito bem feita, que ela fica, vamos dizer, boa sem inoculante. A tendência, por esse tempo que essas bactérias láticas em menor número têm para dominar o meio e conseguir a acidificação, você tem aí 3, 4% de perda de matéria seca. Então, assim, mesmo a silagem ficando boa sem inoculante, normalmente tem um diferencial grande de perda de matéria seca. Se você fizer a conta da matéria seca, 4% de perda, vai longe. Você colocar em 1.000 toneladas é um dinheiro bem expressivo. Então, mesmo que você olhou ali no painel do silo, você não está enxergando aquela mancha preta, nada perdido, você ainda tem aí em torno de 4% de perda, sim, é isso? Perdas fermentativas. Perda fermentativa. Invisível a olho nu. Você poderia, às vezes, ver pelo silo abaixo. O abaixamento, né? E quando você vê uma camada, exemplo, de 10 centímetros, que você vê a olho nu, que está bem preta, tem uma conta que se faz disso? Sim. Existem alguns experimentos, do ano 2000, o Whitlock, que ele apurou que se você tem uma camada preta aí de 10 centímetros, na verdade, a sua perda não foi de 10 centímetros. Foram 30 centímetros que abaixaram e formaram os 10. E isso é bem perceptível no silo baixando. Que às vezes você faz um silo, você faz o abaloamento dele direitinho, acima da parede do silo, por exemplo. Você vai lá 6 meses depois, ele já está na altura da parede. Então são essas perdas aí. E isso se dá muito pela troca gasosa, entrada de oxigênio e saída de CO2. Eu falo saída de CO2 porque o CO2 é mais pesado e sempre tende a sair por baixo. Ah, certo. Aproveitando que o Everton falou aí dessa camada preta, a gente vê muito essa camada preta, vê muito mancha, às vezes umas bolas de fungo, de bolor, assim. E o que a gente escuta? Eu venho de uma realidade de Minas, onde eu trabalhei muito com leite, que o pessoal tinha todo cuidado, às vezes ia ali mesmo capar, tirava esse bolor, tirava tudo, porque sabia das micotoxinas, zerelona, que provoca aborto, atrapalha a reprodução das vacas, mas aqui a gente não vê esse cuidado em confinamento de gado de corte. Por quê? Falar, vai ficar aqui 90, 100 dias, 120, não faz mal aí, não é macho, não tem problema nenhum. Né? Você tem alguma coisa, alguma experiência, talvez de influência desse silo mofado, desse bolor no ganho de peso dos animais? No gado de leite, o mofo é fatal, né? Porque você precisa da vaca produzindo e reproduzindo. Então, ela tem que entrar em cio, ela tem que prenhar e tal. E aí você tem a zearalenona, que é violenta. Ela realmente vai diminuir os índices reprodutivos. E aí, nessa pergunta, os confinadores normalmente diziam, mas o boi não tem nada disso. Ele entra aí, ele fica 80, 100, 120 dias, ele vai embora, ele não precisa reproduzir. E aí alguns experimentos já feitos, um do Gustavo Rezende, do Apta de Colina, aliás, um dos expoentes aí da geração nova, que eu estava dizendo, mostrou que ele acrescentou uma quantidade não muito grande de silagem mofada, de propósito, né, para ver o que acontecia, diminuiu o consumo de matéria seca e diminuiu o ganho de peso. 250 gramas ao dia de ganho de peso.
e 136, 138, não me recordo, gramas de carcaça. Você transfere isso para 1.000 boi, 10.000 boi, você vai ver o quanto dinheiro isso gera. Então, voltando na história dos inoculantes, né? Já deu para perceber que a questão preço no inoculante, ela é irrisória. Se o inoculante que você usa, ele não segura fungo, e você tem 250 gramas de perda, deixa de ganhar ao dia, perda, né? Deixa de ganhar ao dia, o que importa um preço R$50 a mais ou R$100 a mais de inoculante? O que importa é que ele funcione. Isso também na cobertura. Duas coisas que não se compra por preço: inoculante e lona. Tem que funcionar e pronto. O pessoal das lojas e principalmente o pessoal da nossa distribuidora nacional, a Biogênesis, eles têm dito muito isso, que às vezes perde a venda por preço. Na próxima silagem a pessoa volta. Porque ele vê um resultado que não é o mesmo, entendeu? Sem demérito a concorrente nenhum, cada um faz o que pode, cada um faz o que está no seu alcance técnico. Só que, se o inoculante não funcionar, você tem perdas, o animal consome menos, ganha menos peso ou produz menos leite, e aí? Eu sempre digo que quando você faz um silo mal feito, desculpa aqui, é igual um defuntão podre ali perto de você, que você vai mexer com ele todo dia. 1 ano, às vezes, 6 meses, que você vai ver e ter tristeza com aquilo. Quando a pessoa faz a conta da camada preta perdida na superfície, se assusta. Se assusta. Porque assim, é muito dinheiro que se deixa de ganhar. Ou se perde, né? É isso aí, Everton. Então, voltando aí, ó, 250 gramas vezes 120 dias, né? Dá uma arroba que fica para trás aí nessa qualidade do mofo, né? Se for nessa qualidade da silagem aí pelo mofo. Então, tem que fazer a conta, né? Isso aí tá relacionado a inoculante, a boa fermentação e a boa cobertura, essa parte superior, né? Edson, e eu trabalhei em balcão, então eu tenho bastante experiência na questão da compra de inoculante. E realmente, muita gente chega no balcão e não sabe o que é comprar. Às vezes pede o mais barato. Pede o mais barato, mas não por não saber. Tem alguma dica que se o cara for comprar... Não tô nem falando de comprar Lallema, mas o cara vai comprar um inoculante. Porque existe marcas boas também no mercado, né? Sim. Tem alguma dica que você pode dar? Quando você for comprar um inoculante, você olha isto, você olha isto. Tem alguma dica que pode passar para nossos amigos que estão assistindo a gente? Não é muito fácil dar essa dica para chegar no balcão, porque todas existem lá uns números com potências que é difícil, né, para quem não entende. Eu acho que quem vai comprar inoculante, ele tem que seguir primeiro a tradição. As marcas de confiança, tem que ter as marcas de confiança. E como eu digo, tem 2 ou 3 que fazem realmente, que pesquisam, que estão embasadas em experimentos técnicos. Isso que nós queremos. Então tem algumas aí no mercado que poderia ser, mas eu acho assim, primeiro a marca e a tradição. Ninguém sai fazendo inoculante de hoje para amanhã e produz o melhor inoculante. Até porque as empresas, vamos dizer, de tradição, elas são donas das patentes das bactérias. E aí já foram feitos muitos experimentos com cada cepa para saber o que ela faz. Claro que o produtor não vai saber isso. Mas então, eu acho, primeira coisa, busquem marcas tradicionais. Marcas, vamos dizer, de mais nome. Porque aí você vai estar mais seguro.
Resumindo, Everton, eu quis dizer, compra Lallemand que você não erra, né, Pop? Não, comprando Lallemand não erra, não. E tem essa questão das cepas também, que o pessoal acha, por exemplo, a cepa X aí, que você vai poder falar melhor, que é tudo igual, mas não, né? A cepa tem aquele número dela. Você pode falar isso? Posso. Dar um exemplo aí melhor pra mim. A bactéria da moda, né? Isso. Buchneri, que mudou até de denominação ultimamente, Lentilactobacillus buchneri. A nossa é o 40788. Essa cepa foi testada pela Exalc, professor Nucci, grupo de estudo, por um tempo muito grande. Já foi testada pelo Gustavo Rezende no Apta de Colina, já foi testada em Lavras, já foi testada pelo Patrick Schmidt, da Federal do Paraná. Então, assim, você encontra N trabalhos, eu já nem sei quantos, mas N trabalhos atestando que ela funciona. Estabilidade aeróbica, degradação de amido. Agora, você pega uma cepa de Buchneri do concorrente, primeiro, que não tem nem a denominação dele. Entendeu? E cada cepa, você falou do número, né? Então, cada número, vamos dizer assim, para ser mais entendido, cada cepa, uma é diferente da outra. Eu cito cepa de inoculante como ser humano. Cada um tem uma habilidade, entendeu? Na verdade, tem cepa de Buchneri que você põe na silagem e ele até atrapalha. Então, não é assim, não, eu botei Buchneri e está tudo certo. Escuta, mas qual o trabalho que você tem com a tua cepa? Nós nunca vamos ter isso, né? Mas deveria. Entendeu, Everton? Então seria mesmo. como exemplo espécies humanas. Exato. Falar assim, ó, por exemplo, o Everton é bom de beach tênis. Eu não sou bom de beach tênis, eu sou jiu-jitsu, tudo. O Pop é outra coisa, então não adianta achar que porque é espécie humana vai resolver o problema do beach tênis. Então, foi jogador de futebol. Então não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Pra resumir, né, Pop? Não tem como. Não, bom demais. Ô, Pop, a pergunta que todo mundo faz, já deve fazer 40 anos que você deve receber essa pergunta. E aí, qual que é a melhor silagem? É milho, é sorgo, é milheto? Fala aí pra gente aí o que o pessoal tem te perguntado e que você tem visto aí nesses 40 anos aí de história. E essa pergunta acho que foi poucas vezes feita, né? Capaz que só todo dia ele deve receber essa pergunta. Claro que se você for olhar por valor nutritivo, né? Seria o milho. Sem dúvida. Mas eu respondo que a melhor silagem é aquela que você produz com viabilidade dentro da tua propriedade. E vocês já me ouviram falar isso, tem estudos do professor Núcio, da Exalc, que diz o seguinte: silagem de milho produzindo menos que 30 toneladas por hectare, ela é inviável. Você já tem que procurar outra coisa. E aí você tem o sorgo, você tem o milheto, você tem as silagens de capins. Então, cada um tem que achar seu caminho, né? Porque não adianta insistir na melhor silagem se ela não produz. Porque você tem que produzir em qualidade e em quantidade para você diluir esse custo. Exatamente. Se você produz 30... é um custo, e se você produz 50 com a mesma adubação, o custo é muito mais baixo. Operações você vai ter todas iguais para 30 e para 50, só que você vai colher 50 e o outro colhe 30. Um divide o custo por 50, o outro por 30. É coisa mais simples, né? Isso aí é o A e o U da silagem, mas enfim, é isso. Então, assim, eu não desprezo nenhum volumoso. Vocês me viram hoje falando do capiaçu. E eu não desprezo o capiaçu, eu acho assim, claro, um grande confinamento, o manejo do capiaçu é muito difícil. Então ele não vai. Mas manutenção de vacas a campo, mesmo no Mato Grosso do Sul, o capiaçu vai muito bem. Faz uma silagem, mesmo que seja de uma qualidade mais baixa, mas você tem fibra para dar para esse animal, dar para ele junto com proteinado de alto consumo, está resolvido o problema. E aí você pode
começar a pensar na seca e encher mais tua fazenda nas águas, né? Porque na seca você tem recurso. Ô, Pop, e nesses 40 anos de estrada, com certeza você viu muita coisa. E o que foi mais diferente assim que o produtor te ligou e falou, Pop, eu tenho tal produto, eu quero ensilar. O que foi aí algo que você viu assim que, cara, esse trem... Porque aqui há muito tempo atrás, aqui é uma região que tem bastante gergelim, e muita gente pensou em fazer confinamento e utilizar o resíduo do gergelim para engordar o boi. E nesses 40 anos, o que você viu aí de muito diferente nessa trajetória? Com certeza tem muita história. Tem várias coisas. Teve uma época tão seca e tão ruim no Mato Grosso do Sul, e uma pessoa tinha aquele abacaxizinho do mato, aquele caraguatá, né? Ele começou a tentar ensilar aquilo, e quando eu cheguei, falou, não vai dar certo. Não tem. Mas, assim, vários resíduos, né? Você viu a gente falando de soja, né? Em regiões onde se perdeu a soja por muita chuva, por pouca chuva. Então, tem muita coisa aí que se ensila. A rama de mandioca, no Paraná planta muito mandioca, o noroeste do Paraná, e eles ocupam a rama de mandioca para ensilar. O pé do abacaxi, na região de Frutal, Minas, e agora tem umas regiões lá no Pará que eles plantam bastante abacaxi também. Esses dias me ligaram como fazer silagem da planta do abacaxi. Tira o fruto e fica só a planta. E por incrível que pareça, é um material com muito açúcar. Então, não tem lá muita dificuldade de fermentar. Usa lá o inoculante básico, você direciona a fermentação e tudo bem. Mas, assim, tem muitas histórias, muita coisa. Soja. Silagem de soja. Silagem de soja, quando fala, as pessoas se assustam, porque muita gente nunca viu falar, né, de ensilar soja. E dá uma silagem boa. O interessante da soja é que é uma silagem com próximo de 20% de proteína. Interessante. Por isso a dificuldade dela de fermentar, né? E é uma silagem meio úmida, então não tem a dificuldade de fermentar é muito grande. Mas se consegue. Ô, Pop, e nesses 40 anos mexendo com silagem, mexendo com inoculante, a pecuária veio avançando muito. E a silagem, os inoculantes? O que você acha que foi o fator que mais avançou nesses 40 anos? Compactação? O que mudou do início para hoje? O que foi que mudou muito na fabricação de silagem e inoculante? Vamos dizer assim, na questão silagem. Teve um período, talvez há 20 anos atrás, que eu dizia em minhas palestras que a genética tinha evoluído muito, mas a produção de volumoso estava muito ruim. O manejo de volumoso nas fazendas estava muito ruim, tanto na confecção da silagem como o manejo de retirada, que é muito importante. Nessa época também, os 20, 25 anos atrás, os inoculantes eram bem básicos, era só os homofermentativos, né? E eu vi que isso não dá para falar de 100% do Brasil, mas nas regiões mais produtoras evoluiu muito a qualidade de silagem, melhorou muito. Tem lugares que você basicamente não vê perda em silagem. Claro, tem as perdas fermentativas, mas você não vê perdas em silagem. E os inoculantes deram um salto, porque nós falamos até agora do Buchanan. O Buchanan foi lançado lá 20 e poucos anos atrás e ele virou um objeto de desejo no mundo, né? Porque é uma bactéria realmente que funciona muito bem. Mas ela funciona muito bem no quê? Estabilidade aeróbica, né? Você vai consumir todo o teu silo e você não vai ter entrada de fungos, entrada de leveduras do meio. Por quê? Porque ele produz uma quantidade grande de ácido primeiro acético, menos ácido propiônico e propileno glicol. Esses são os antifúngicos que te dão toda essa segurança. E
uma das coisas que nos incomodava um pouquinho era essa questão do Buchanan ser um pouquinho mais lento no processo de fermentação. Todo Buchanan é mais lento, pela rota de fermentação que ele tem, que é ácido lático, e depois ele produz acético, propiônico e propileno glicol. E aí o nosso departamento técnico, vendo algumas publicações da Universidade de Lavras, ficamos impressionados com umas cepas que eles utilizavam lá em silagem de cana. Resultados muito bons. E aí foi falado com o pessoal de pesquisa da Lallemand, que veio na Universidade de Lavras e fizeram um acordo com a universidade para testar o produto. E aí que eu quero te dizer o que é uma empresa séria. O Lente Lactobacillus rugard foi testado durante 10 anos antes de ser colocado no mercado. Por quê? Para se ter noção exata do comportamento dele em cada situação. Local frio, local quente, Europa, Japão, babá. Aí, há uns 5 anos, ele foi lançado, 5, 6 anos foi lançado na Europa e em 21 na América do Sul. Mas veja bem, 10 anos de teste de uma bactéria para você lançar no inoculante. Então, isso é uma coisa diferente, porque eu não falo, vou fazer o inoculante, compro 4 bactérias no mercado e coloco amanhã. Não é assim que funciona. Então, assim, algumas empresas, nem eles sabem o que as cepas fazem, que eles colocam no mercado. Você falou aí da silagem de cana. Eu já trabalhei com silagem de cana, né? Eu fiz faculdade lá em Viçosa, e a gente tinha um projeto de extensão com o PDPL, não sei se já ouviu falar, Já. que dava consultoria nas fazendas da região, né? E toda silagem de cana, lá o pessoal planta muita cana, era que quando abria aquilo lá era um cheiro de cachaça, aquele trem doido que até as vacas ficavam meio embriagadas de vez em quando. Então agora com essas cepas aí, dá para fazer uma silagem de cana boa, de qualidade mesmo? Dá para fazer. O Buchanan, o bom Buchanan, né, ele é muito eficiente no controle. Isso está testado pela Exalc, né? Uhum. O único inoculante testado e aprovado para cana, a única bactéria, na verdade, inoculante, seria o Stil. Tem testes lá do grupo de estudo do professor Núcio, né? Então, é assim... E claro que um cheirinho de álcool sempre vai ter, mas não aquele cheiro de... Porque você abria a lona, quase que se embebedava, né? Até porque o álcool é muito volátil, né? Então ele vem, você dá aquela... Foi aí que você começou a beber bastante? Foi a partir daí? A gente está sendo filmado, é melhor não falar sobre essas coisas, né? Mas muito bom. Ô Everton, não sei se você já escutou essa frase, Everton, que você consegue fazer uma silagem ruim de uma planta boa, mas você não consegue fazer uma silagem boa de planta ruim. Já escutou isso aí, Everton? Rapaz, acho que faz muito tempo que eu escutei isso. Então, eu já tinha escutado isso e hoje eu descobri que o autor dessa frase é você, Pop. Como é que foi que surgiu isso aí? De uma lavoura boa, você pode fazer uma silagem ruim. Agora, de uma lavoura ruim, é impossível fazer uma silagem boa. Porque a gente baseia a silagem nos 3 pilares, que é lavoura, corte e armazenamento, né? Então, se você tiver a lavoura já ruim, não tem jeito. Você pode fermentar ela bem, mas ela não vai se tornar uma silagem boa. Agora, uma lavoura boa, se você conduzir o processo de maneira errada, sem inoculante ou com inoculante que não funciona, colocar uma cobertura que também não funciona, você está fazendo. E essa brincadeira aí, essa coisa é legal, que esses dias, fazendo um treinamento de um grupo de vendedores, um levantou, falou a frase e me perguntou, o senhor acredita nela? Eu falei, claro que eu acredito. Fui eu que a falei lá 30 anos atrás. Então, né, Everton, a gente que tá aí direto aí com os produtores, a gente vê no campo, às vezes, muita realidade, né? Um dia desse eu fui
até levar um inoculante para um cliente, mas ele não tinha comprado milho com a gente, né? Aí chegou lá, a planta de milho dele derretido mesmo, com fungo e tal, e ele ensilando a espiga até que tava boa, mas a planta você já não via verde mais na planta, né? A espiga chegou no ponto, mas a planta já tava toda seca, toda amarela e tal. E aí, quando você falou dessa frase aí, eu lembrei desse cliente aí. Por quê? Porque às vezes o cara economiza aí uma aplicação de fungicida, fala assim, eu não vou gastar... Eu vou cortar pra silagem. X reais, porque eu vou cortar para silagem e tal, não preciso fazer um investimento. E às vezes é uma coisa pequena ali que vai conservar o stay green da planta para fazer uma silagem de melhor qualidade, né? As Fusarium toxinas, principalmente, são fungos de campo, né? E que você tem que controlar. Umas 2 aplicações de fungicida são muito importantes, que você traz um material limpo, né? Um material sadio para o silo. Senão você já traz a micotoxina. E aí, como que já está presente, nenhum inoculante vai funcionar. Aí a única coisa que você tem a fazer é comprar um adsorvente para usar depois, lá no coxo, porque fora disso não... O desafio é maior ainda, né? Que você falou que é 15% só que é boa, contra 85%. No caso desse aí, o desafio já piorou, né? Já piorou um pouco. Já piorou. E a coisa, assim, você tem que pensar realmente em que você está produzindo alimento. Esse alimento tem que vir sem contaminação. Todo o processo em cima de silagem, a gente tem que saber que você está produzindo alimento para animais, ou para vacas de leite, ou para gado para confinamento, ou para manutenção de vaca. Tudo que você colocar de terra, de contaminação ali dentro, o animal vai sofrer. O animal vai ter que detoxificar aquilo. Então, aquele experimento do professor Gustavo Rezende, que mostrou uma perda menor, um ganho menor quando você usou a silagem mofada, é porque seguramente o fígado desses animais foi atacado. Micotoxina, fígado, é um órgão que estaria trabalhando para produzir células de imunidade, algumas proteínas, ele não deixa de produzir para tentar defender o organismo daquele ataque, vamos dizer. Então, uma detoxificação ele vai tentar fazer. Detoxificação é na moda, né? Que o pessoal usa as bebidas, mas aí é um negócio meio brabo, meio diferente, né? É isso mesmo. Ô, Rodrigo, esse relato que você comentou desse cliente, eu acompanho silagem só no Mato Grosso, né? Mas o que eu vejo de silagem aqui, talvez com a experiência que o Edson tem de outras regiões do Brasil, aqui a pessoa, quando vai fazer o milho, ele diminui o investimento porque ele deixa a frase bem clara. Não, esse milho é para silagem. Ou talvez não faz a segunda de fungicida. Não, isso daí eu vou cortar mesmo, então não tem problema. Em outras regiões também tem essa visão ou não? De deixar o milho para silagem sem tanto investimento como o milho para grão? Não, alguns estados do sul, algumas regiões de Minas, principalmente a região de Castro, no Paraná, são investimentos altíssimos. Aplicações de fungicida, todo cuidado para que você tenha um material bom. Porque o que essa pessoa não faz a conta, que toda a silagem pior, o nutricionista dele vai ter que colocar grão. Vai ter que ficar mais caro. Então, todo o grão que vai na silagem é descontado na hora porque ele vai fazer uma análise da silagem e vai montar a dieta. Eu acho assim, a pessoa está se enganando. Então, principalmente na questão fungicida, porque aí você viu que a coisa não é fácil. Para você ter um rebanho que ganhe 400 gramas a menos, aí é possível se você tiver uma silagem ruim. E outra coisa, sempre se tiver camada mofada, camada preta, o ideal é tirar. E eu não vejo as pessoas fazendo isso. Então, se o amigo que está me vendo aí fizer uma conta e ele estiver incluindo isso na silagem dele, fizer uma conta de 300 gramas a menos durante todo o confinamento, dá para pagar bastante fungicida e dá para pagar pessoas para limpar, ou enfim.
tem que se tomar cuidado. Silagem não é brincadeira. Esses dias atrás eu respondo perguntas no canal Rural, no Giro do Boi. Eles me chamam de mentor de silagem do Giro do canal do Giro do Boi lá. E a pessoa me perguntou se poderia dar silagem para cavalo. Eu vejo muita gente dando silagem para cavalo, mas já vi também muito desastre nesses 40 anos. Então, o que eu respondi? Poder pode. Só que se o cavalo fosse meu, eu não daria. Eu procuraria uma silagem pré-secada de algum especialista em fazer silagem para cavalo. O feno, enfim. Ou se ele tivesse confiança que a silagem está perfeita. Aí não teria problema. O boi é diferente? Não, ele não morre só, mas ele deixa de ganhar peso. A vaca morre? Não, não morre, mas ela deixa de produzir leite, deixa de reproduzir. É o protesto dela contra a silagem ruim, ou dele, ou do boi. Essa é a conta que tem que ser feita, né, Everton? É isso mesmo, e é muita experiência, né, do Edson aí para poder estar relatando, né, esses casos de vida. 40 anos de estrada não é 2 noites nem 2 dias, né? E eu vejo isso também na questão de estar levando qualidade inoculante, né? Você falou aí que teve uma cepa que ficou 10 anos estudando para poder lançar. E tem muitas empresas que têm 2, 3 anos naquele CNPJ de inoculante e já vem no mercado falar que é o mesmo produto, que é... Então, assim, né? Não é tão simples a história, né? Quando a gente fala em tradição, né? Porque lidar com micro-organismo não é como você misturar um medicamento. Porque você pode ir comprar os componentes, misturar e fazer um produto bom. O micro-organismo são estudos, são pesquisas, são... Ser vivo, né? Você tem 2 cepas de Buchneri, você não sabe o que elas fazem. Cada uma faz diferente. Então não adianta dizer, tenho Buchneri, mas tá. E qual o experimento que você tem com esta cepa? Aí é que tá. Aí é que é a pergunta-chave. Me traz... Entendeu? Eu não vejo ninguém apresentando nada. Isso que é... Um dia que apresentarem, nós passaremos a respeitar como todo concorrente sério. Muito bom. Ô, Everton, a gente, se for pegar, a gente já está tendo algumas aulas aí que se o nosso ouvinte aí do SomaCast for juntando aí, ele vai virar um excelente especialista em silagem. A gente teve no nosso 2º episódio a Luciana Lima, lá de Lavras, não sei se você conhece, que é especialista em lona. Então ela deu várias dicas, até mostrando a evolução de micras para os componentes da lona, que foi uma aula pra gente, muito aprendizado. Um abraço aí pra Luciana. Então a gente queria, se você pudesse deixar uma mensagem, assim, um resumo, para cada tipo de silagem, qual cepa que seria interessante? Aqui na nossa região tem muita silagem de capim e de milheto, e tem também de sorgo, de milho. Pode usar tudo do mesmo inoculante, procure tal cepa para tal cultura. Se você puder dar uma, tipo assim, a gente sabe que não existe, mas aquela receitinha de bolo, falou assim, igual falou, na cana tem que ter Buchneri, não adianta usar o inoculante na cana se não tiver Buchneri. Fala aí, para milho, para capim, para milheto, né? O que seria aí as recomendações? Nós temos claramente 2 divisões, que seriam silagens úmidas. Você falou do milheto. O milheto a gente não considera o grão. Considera a massa. Capim, milheto. Você pode até incluir o sorgo nisso, mas mais ou menos. Você utilizaria bactérias homoláticas. Não tem porquê e não adianta você usar Buchneri. Eu tenho Buchneri, vou botar no capim. Não, no capim não funciona. Ele não é para isso. As bactérias heteroláticas, Buchneri e Ugard que nós temos, nós usamos em silagens com mais matéria seca. Silagens com grãos. Silagem de grão úmido, grão reidratado, silagem de planta inteira, você entende? De milho. Lá para baixo, silagem de girassol, às vezes tem. Então você tem uma divisão muito clara. E quem tem um inoculante para tudo, seria como vocês da Soma montando um time de futebol.
arrumando 11 jogadores, e eu chego ali todo cheio de panca e digo assim, eu de goleiro a ponta esquerda, eu jogo em todas as posições. O que você vai dizer para mim? É doido. Você não joga nada. Você não sabe é de nada. Então, é mais ou menos assim. Então, existe cada tipo de forragem, com a umidade e a composição, ela tem um tipo de fermentação. E é baseada nisso que você tem que ter o inoculante. Nós temos na nossa linha 5 inoculantes. Desde para materiais úmidos, para materiais com mais matéria seca e para o pré-secado. Nós temos um inoculante, o Magniva Dry, desenhado para pré-secado. Outra coisa que você citou aí, você não pode usar bactéria homolática em silagem de cana, e tem muitas empresas indicando, então está errado. Isso aí os experimentos do professor Núcio mostraram. Tudo que eu estou falando aqui não sou eu que estou dizendo. É baseado em experimentos que a gente lê todo dia. Que a gente vê, né, Everton, que hoje em dia uma das maiores riquezas que tem aí com essas mídias sociais, tudo, é as informações, né? Porque, por exemplo, alguém que não sabe nada de silagem, talvez com 2 episódios aqui do SomaCast consegue virar um especialista. Mas, infelizmente, também tem muita informação errada, né? Então tem muita gente falando besteira, né? Às vezes é uma pessoa assim, para conseguir engajamento, para ganhar like lá, vai lá e fala um monte de besteira que pode usar um inoculante só para tudo, e a pessoa acredita na pessoa, que às vezes tem ela como autoridade, também aceita, né? Então é muito importante ver suas referências. Então quando a gente vê o Pop falando aqui, tudo que ele falou pra gente até agora, tudo baseado em estudos, ele tá citando aí até os pesquisadores que desenvolveram. Então isso aí dá muita credibilidade aí. Então você de casa aí, o que você tá escutando aí, se precisar, depois pode até pegar o contato do Pop, que tudo é referenciado aí com os estudos aí das faculdades, né? Centro de pesquisa. É isso mesmo, Rodrigo. E essas informações, também o excesso de informação também, né, Pop? O excesso de informação hoje, nessa fase que vivemos do mundo, é algo bem complicado. Então a gente tem que ter um filtro muito grande para poder realmente tentar absorver as melhores informações e informações de pessoas e de instituições que estão há muitos anos fazendo um trabalho correto, um trabalho honesto, né? Através de muita pesquisa. Porque a gente conversou com várias pessoas que estão na pesquisa, né? Tivemos esse dia com o Felipe da Terra Gerais também, que é um pesquisador. Quem está hoje nessa linha de frente da pesquisa tem que gostar muito, tem que ser algo apaixonante, né? O cara tem que estar apaixonado por isso, né? E a gente vê que a Lallemand tá com a equipe, né? Apaixonada, que faz isso com muito amor, né? A nossa equipe é uma equipe muito engajada, equipe de especialistas, e eu estava citando que nós temos hoje uma geração de pesquisadores que praticamente todos já fizeram pesquisas com nossos produtos, que são referência mundial. Então, eu citei hoje, pela parte da manhã, o professor João Prati Daniel, da Universidade de Maringá, ele é oriundo do grupo de estudos do professor Núcio. Tem o Patrick Schmidt, da Federal do Paraná, Gustavo Rezende, do Apta de Colina, o Tiago Bernardes, de Lavras. Se eu esqueci alguém aí, me desculpem, mas nós temos 8 ou 10 pessoas que hoje são destaques mundiais. Eles dizem que a geração nova de pesquisadores brasileiros hoje são referência no mundo, pela quantidade que publica e pela qualidade das publicações, tá? Então, assim, eu caminhando para o final da carreira, para mim é gratificante ver essa turma nova começando, né? A gente vê que principalmente o professor Núcio, ele deixou uma semente maravilhosa no Brasil, que a maioria desses são oriundos do Núcio. Então, o famoso bambu, que ele já disse que não é mais bambu, porque ele deu uma engordada, né? Mas o famoso bambu, ele realmente prestou um serviço maravilhoso à conservação de silagens no Brasil. E dos antigos aí também, professor Clóvis Jobim, que era de Maringá, muito bom.
Então, o que nós estamos falando aqui é porque a gente realmente está muito próximo desse pessoal, sabe tudo o que eles fazem e participa bastante com eles. E isso, claro, nos dá firmeza para colocar muita coisa aqui, né, num papo como esse. É isso mesmo. É, muito bom. Todas as referências aí, né? Eu que vim da zootecnia aí, dei o professor Núcio vários estudos no tema da faculdade, depois Sim. aí que a gente vem se atualizando, o Thiago, o Gustavo lá da APTA, são todas referências no setor, né? O Everton, a gente já vai caminhando para a fase final do nosso podcast e a hora de tirar a dúvida é agora, porque se ficou alguma dúvida sobre silagem, o homem tá aqui, Everton. E aí, tem mais alguma dúvida? Como é que é? Rodrigo, foi bastante coisa foi esclarecida hoje, né? Bastante pergunta aí feita, mas a dúvida sempre tem. E aí a gente vai abrir um canal de pergunta, aí depois a gente pode estar mandando pro Novidade, Pop. então, no Isso. Somecast. É isso aí, isso mesmo. tirar a dúvida. Muito bom, é. Eu vou colocar uma posição para vocês, se vocês quiserem. Eu tenho possibilidade sempre de gravar pequenos vídeos de resposta. Legal. Eu faço isso para o canal Rural. Uhum. As perguntas vêm. As perguntas chegando para vocês, às vezes tem 3, 4 perguntas que você monta em uma, porque são muito parecidas, né? Uhum. Mas se vocês quiserem, eu estou disposto a fazer isso, não tem problema. A gente faz tudo para divulgar a informação. Muito bom, a gente agradece. Então, ó, lançamento agora ao vivo, não tinha nada combinado. Então, ó, a partir de hoje, você que assistiu esse vídeo no YouTube, comenta lá embaixo, coloca qual que é a sua dúvida, a gente vai encaminhar pro professor Pop, certo? E ele vai gravar um vídeo de resposta e a gente vai mandar no Instagram da Soma Agropecuária, beleza? É isso mesmo. Mas, Pop, eu tenho uma dúvida aqui, até pra gente finalizar as perguntas. Essa eu não vou enviar, porque eu já tô aqui, eu aproveitar para fazer. Aqui a gente está numa região que tem muitas áreas arenosas, né? Você também comentou que lá na região do Paraná, que o Paraná não é só chão... 1 milhão de hectares de areia tem o Paraná. Então, assim, a gente tem bastante áreas arenosas e esse ano teve bastante venda de semente de estilosante Campo Grande. E aí, dá para ensilar o estilosante de Campo Grande? Eu acho difícil por causa do volume produzido, né? Uhum. Vamos dizer assim, se você pensar na composição dele, se você ensila soja, você ensilaria qualquer leguminosa, né? Não vejo problema, mas eu acho que o volume não é significativo, né? Para você fazer isso aí. Entendi. Porque você tem uma operação e tem que ter um volume para compensar, senão... E a operação não é barata, né? Da silagem não é barata a operação. E no consórcio, a gente tem visto muito consórcio, pessoal que vai pegando uma linha mais biológica, de conservação do solo, o pessoal já não planta mais um milho ou sorgo solteiro, ele coloca ele com a crotalária, a maioria com braquiária. Se tem problema de nematóide, põe crotalária. Aí, o que tem muito hoje no mercado é os mix, não sei se lá no Paraná você está tendo essa realidade também. Então, eles fazem esses mix de plantas de cobertura, uma planta que é a cultura principal, que às vezes é para fazer a silagem do milho e tudo, e às vezes pega para estar ensilando tudo junto. Você já viu alguma silagem desses mix, alguma coisa desse tipo? Já não tem problema, vai bem. Ensila bem. Aí você utilizaria o inoculante pensando na cultura de maior volume, entende? Certo, o milho. Se o milho você tem 60% de milho dentro, usa o inoculante do milho. Vai embora, não tem... Esse ano teve bastante gente fazendo grotalária com rusiense, né? Bastante. Bastante nas áreas de nematóide, né? Você só tem que tomar cuidado, às vezes, que no meio desses mix pode ter alguma coisa tóxica, né? Então, bastante cuidado, às vezes, algum tipo de crotalária que seja, né? Então, bastante cuidado com isso. Muito bom. E aí, Everton, chegando na fase final do nosso podcast, faz aquela pergunta para ele da mensagem. Mas antes disso, vamos agradecer os patrocinadores, né? Agradecer o canal Creative, agradecer também o marketing nosso, a Creative, agradecer a Rovensa Next, que está nesse projeto junto com a gente. E logo, logo tem a nova parceria aí, a Semembrais, semente de pastagem. E mix de plantas de cobertura. É isso mesmo. SBS Green Seeds. É isso mesmo. Assim, como é de costume nosso,
sempre no final de todo bate-papo, a gente pede pro convidado deixar uma frase pro nosso amigo ouvinte, e essa câmera é sua aí, deixa uma frase para nossos amigos. Principalmente aqueles que não ensilam. Principalmente aqueles que não ensilam. A gente vê muitas áreas grandes e que a pessoa não faz silagem. Experimente fazer uma pequena área de silagem. A primeira vez que você ensilar, que você tiver comida guardada, nunca mais você deixa de ter. Porque realmente é um sossego. Eu não entendo como ainda algumas fazendas no Brasil de gado de corte conseguem viver sem ter algum alimento guardado. Você tem uma quantidade, um volume de gado grande às vezes, um capital muito grande à mercê do tempo. Isso não pode. E o segundo recado seria assim, as pessoas dizem que existe a crença e a descrença, né? Existe a informação e a desinformação. Hoje, a gente vê muitas publicações que não são verdadeiras, isso deixa a gente bastante triste. Então, vejam bem de onde vem a notícia, de onde vem a publicação, para vocês acreditarem, porque a gente que trabalha seriamente com silagem, a gente nota, principalmente nos TikTok da vida, nos YouTube, muita coisa que leva o produtor a errar. Às vezes as pessoas, no intuito de ganhar um pouco de dinheiro, eles não se importam de que o produtor tenha prejuízo. Então, bastante cuidado. Eu também sou produtor e a gente está aí, o meu número vai estar com vocês, a gente está aí para conversar, para dar a informação correta. Eu quero agradecer, foi uma honra participar desse podcast e espero ter contribuído com alguma informação. Ô Pop, a honra foi toda nossa de te receber aqui, de você disponibilizar esse tempo para a gente aí. E a gente agradece aí por toda a informação compartilhada com a nossa audiência. E com essa mensagem, Everton, a gente termina o nosso 16º SomaCast, o podcast do agro do Vale do Araguaia. Aê, valeu!